Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Além da minha tia, ela também era madrinha de batismo. E já fazia algum tempo que a gente não se via. Aliás, desde que ela foi embora para Ponta Grossa, que a gente nunca mais se viu. Isso já fazia uns 6 anos. Mas volta e meia, nos falávamos por telefone. Eu gostava da tia Sandra. Tinha boas lembranças dela, da minha infância, da adolescência. Pela minha mãe eu soube que ela não estava muito bem de saúde. E naquele final de semana, resolvi viajar até Ponta Grossa para lhe fazer uma visita. Até chamei a mãe para ir junto, mas por causa do trabalho dela, não deu. Ela falou que não poderia ir, de modo que resolvi ir sozinha mesmo. Liguei para a tia, avisei que estaria indo no sábado pela manhã, e ela ficou toda feliz. E como não fazia a menor ideia de onde morava, nunca tinha ido a Ponta Grossa, ela falou: quando você estiver chegando, Larissa, me manda uma mensagem, que aí eu peço pro Moacir te buscar aí na rodoviária. Ele trabalha de Uber. E foi exatamente isso que aconteceu. Cheguei, avisei a tia, e ela me pediu para esperar que o tal do Moacir ia me apanhar na rodoviária. Passou, inclusive, os dados do carro para eu conseguir identificar modelo, cor, placa. Não demorou muito e o carro chegou. O Moacir, inclusive, desceu do carro para abrir a porta para mim, assim, todo cavalheiro. Perguntou se eu era a Larissa, se tinha tido uma boa viagem, me cumprimentou. Um rapaz dos seus 25, 26 anos, simpático, charmoso, gostei do jeito dele. Sentei no banco de trás, como sempre fazia, quando pedia a corrida no aplicativo, e ele foi conversando comigo o tempo todo. Olha, me fez tanta pergunta, inclusive se eu era casada. Falei que não tinha nem namorado. E eu vi que ele ficou com uma cara assim de surpreso, me olhando pelo retrovisor. Quis saber se eu conhecia Ponta Grossa. E ao saber que não, ele falou: olha, se você quiser, eu posso te mostrar a cidade, viu? Tem uns lugares bem bacanas para conhecer, mas só encontra quem conhece, né? Não respondi nem que sim, nem que não, até porque mal conhecia o cara, né? Era a primeira vez que a gente se via. E de mais a mais, ele era um motorista. Depois disso, ele voltou a falar do meu estado civil. Praticamente me passou uma cantada. Você sabe que eu ainda não estou acreditando que uma menina linda como você está sozinha em Curitiba? Esses caras de Curitiba aí, sei não, viu? Até isso ele falou. Fiquei desconcertada nessa hora. E ainda mais quando ele acrescentou: olha, se eu morasse lá, garanto que solteira você não está. Na verdade, gostei dele assim, a princípio, mas achei meio abusado, meio convencido. Se bem que, por outro lado, não vou mentir, que até esse convencimento, assim, entre aspas, o deixava mais charmoso. Toda vez que ele me olhava ali pelo retrovisor, eu sentia aquele arrepio. Sabe aquele olhar assim, cheio de segundas intenções? Quase perguntei para ele se ele também era solteiro ou comprometido, mas resolvi ficar na minha, né? Porque se ele já estava abusado daquele jeito, imagine se eu pergunto. Demoramos um pouco para chegar. Eu, sinceramente, não imaginava que a tia morasse tão longe. Se bem que fiquei com a impressão de que ele tinha dado um monte de voltas, sabe, para chegar no destino. Tem motorista que é assim, né? Aproveita quando a pessoa é de fora para rodar um pouco mais, só para conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas não posso dizer se era o caso dele, até porque, repito,
Eu não conhecia a cidade. De repente, ele parou diante de uma casa e falou: chegamos. É aqui que a Sandra mora. Perguntei quanto tinha ficado a corrida, mas ele falou que estava tudo certo, que não era para eu me preocupar. O que eu pensei? Que a tia tivesse feito o pagamento, né? Pelo jeito, ela devia conhecê-lo bem. Me despedi dele, agradeci pela corrida e desci. Em resumo, pensei que nunca mais a gente fosse se ver. Apesar de tê-lo achado assim, meio abusado, meio convencido, ele até que era um rapaz bem agradável. Quando a tia me recebeu, olha, trocamos um abração apertado. Ela me contou que já estava melhor. O tratamento estava lhe fazendo bem. Disse que estava muito feliz com aquela minha visita. Até porque, repito, eu nunca tinha ido lá. Era sempre ela que vinha a Curitiba. A tia morava ali sozinha. Até porque, apesar de já estar com 48 anos e já ter sido casada 2 vezes, ela não tinha filhos. Aí ela preparou um lanche pra gente e a gente ficou ali conversando. Pelas tantas, eu assim, disfarçadamente, comentei do Moacir com ela. E aquele Moacir, tia, o motorista, que a senhora mandou me buscar, bacana ele, né? Moacir é um rapaz muito, muito gente boa. Acabei mudando de assunto até para não dar muita bandeira, né? Dei uma olhada assim pela casa e perguntei. Até porque era uma curiosidade minha, né? Mas e a senhora, tia? A senhora não liga de morar sozinha aqui nessa casa enorme? Mas eu não moro sozinha, minha filha. O Moacir mora aqui comigo. O Moacir... Ah, sim, o motorista. Então, já faz quase 1 ano que a gente tá junto. Ele é meu companheiro. Olha, foi uma surpresa para mim. Que, olha, eu acho que acabei dando na vista. Fiquei surpresa demais. Era uma coisa que eu não podia imaginar. Nem passou pela minha cabeça. Até porque ela não tinha comentado nada, né? Nem ela, nem ele. Nenhum dos dois tocou no assunto. Que moravam juntos, assim como marido e mulher. Fiquei super surpresa, não vou mentir. Até porque, para começar, a tia devia ter quase o dobro da idade dele. Ela percebeu o meu embaraço. Aí sorriu, assim meio sem graça, e falou, meio que em tom de brincadeira: Larissa, a tia já tá meio passada, mas tá viva ainda, né? Olha, até eu ri quando ela falou isso. Só que acho que eu não consegui disfarçar a minha surpresa. Aliás, não vou mentir, surpresa e um pouco de desapontamento. Porque se eu disser que não fiquei me sentindo, de certo modo, atraída pelo Moacir, estaria mentindo. De todo modo, pensava que nunca mais ia vê-lo mesmo, né? Que no fim dava na mesma. Procurei deixar pra lá, até porque fazia nem sentido ficar pensando naquilo. E na hora do almoço, ele chegou para almoçar. Imagine a minha cara quando ficamos frente a frente de novo. Fiquei muito sem jeito. Já ele não. Agiu assim com a maior normalidade do mundo. Se bem que, como que eu queria que ele agisse? De certo modo, ele tinha dado em cima de mim na viagem. Sabe, dito aquelas coisas todas, podia ficar bem embaraçado. Se bem que se falou, já sabendo que me encontraria depois, é porque não estava nem ligando, né? Tudo bem que me falou aquelas coisas todas, mas quem sabe para ele não fosse nada demais. Durante o almoço, eu reparei que ele não tirava os olhos de mim. Olhava, dava uma disfarçada, olhava de novo. Confesso que não me senti muito à vontade. Até porque a tia estava ali do lado, né? Ele me olhando daquele jeito malicioso. Depois ele saiu, voltou a trabalhar, e nós duas, eu e a tia, passamos a tarde ali na casa conversando, assistindo TV.
À noite, saímos para comer uma pizza. Convite da tia. E como já tinha acontecido na hora do almoço, adivinha? Não me sentia vontade de novo. Tudo por conta do modo como ele me olhava. E não só do modo como olhava, mas também das coisas que me falava, mesmo a tia estando ali do lado. Olha, uma coisa não dava para negar. Ele mexia comigo. Me deixava perturbada de um certo modo. Eu já estava com a passagem comprada para o domingo, na parte da tarde. E quem me levou à rodoviária foi justamente ele. Aliás, por razões óbvias, né? Eu até preferia que não fosse. Mas como que eu iria recusar a carona? Ele, inclusive, pediu que eu fosse sentada no banco da frente, a seu lado. E como que eu ia dizer não? A certa altura, eu acabei perguntando: escuta, por que você não me disse nada quando foi me buscar na rodoviária? Que você e a tia viviam como marido e mulher? Pensei que ela tivesse te falado já. Por que ela não falou? Não. O assunto passou a girar em torno dos dois. Eu que sabia como tinham se conhecido, se ele gostava dela de verdade, mas senti que ele fugia da resposta. Sabe, enrolava e não respondia. Depois, ele tomou a frente e começou a perguntar mais coisas sobre mim. Sempre que parávamos num sinal vermelho, por exemplo, ele se virava para mim e me olhava daquele jeito perturbador. Tem coisas que a gente não sabe explicar. E eu digo isso porque, mesmo sabendo que ele era o parceiro da tia, não deixei de sentir aquela atração que ele tinha despertado em mim. Toda vez que ele me olhava, eu sentia aquele arrepio gostoso e perigoso no corpo todo. Chegamos à rodoviária. Ele fez questão de descer para se despedir de mim. Se aproximou, me deu um abraço e me apertou de um jeito que eu pensei que fosse até me sufocar. E depois me deu um beijo no rosto e falou: olha, se você imaginasse o quanto eu gostei de te conhecer. Eu não imaginava que a Sandra tivesse uma sobrinha tão linda. Espero que a gente se veja outras vezes. E ficou nisso. Me afastei, mas lá adiante dei uma viradinha assim e ele continuava parado no mesmo lugar, olhando na minha direção. Chegou a dar um último aceno. Em resumo, voltei a Curitiba e tratei de seguir com a minha vida. Até que na quinta-feira da semana seguinte, para o meu espanto, recebo aquela mensagem de um número desconhecido. Sabe quando você não espera, mas não espera mesmo? Até porque nem tinha como, né? Como também não tinha porquê. Mas aconteceu. Falava na mensagem, primeiro o cumprimento: oi Larissa, tudo bem? Mas foram as palavras seguintes que: é o Moacir, eu peguei o teu telefone aqui com a... Olha, meu corpo todo trepidou naquela hora. Reconheci imediatamente a voz, né? Até porque prestei atenção e vi que era do interior, não era aqui de Curitiba. Espero que não tenha problema, que você não fique chateada. Aquele frio na barriga, assim, sabe? Imagine, ele tinha pegado o meu número com a tia. Fiquei até me perguntando a troco de que a tia tinha lhe passado o meu celular. Ou será que ele tinha mexido no telefone dela sem ela saber? Quer saber? Era o mais provável. Depois disso, ele passou a me mandar mensagens direto. E numa dessas vezes, para minha surpresa, ele escreveu aquilo: escuta,
Posso confessar uma coisa para você? Desde que nos despedimos aquele dia na rodoviária, que eu não tiro você da cabeça. Pense em você, às vezes, o dia todo. Olha, eu fiquei super preocupado. Até porque, convenhamos, marido da minha tia, o companheiro, parceiro, sei lá, não eram casados, mas tudo bem, né? Ele era bem mais novo do que ela, mas estavam vivendo juntos há quase um ano. Me senti muito incomodado e cheguei a escrever para ele: Moacir, por favor, fico lisonjeada com o teu interesse, mas não acho legal você ficar mandando esse tipo de mensagem para mim. Você é marido da tia Sandra. Ele retrucou: que culpa que eu tenho? É mais forte do que eu. Já falei, me encantei por você. Ele ainda falou que não sentia nada pela minha tia. Só estava com ela. Olha o que o cara foi capaz de confessar. Só estava com ela por conveniência. E quando ele falou isso, me deu assim uma pontada no peito, uma pena da tia. Puxa vida, uma pessoa dizer que está com outra só por conveniência. Como assim? Cheguei a perguntar. Ué, falta de opção. Mas já estou pensando seriamente em tirar meu time de campo. Aliás, já devia ter feito há algum tempo. Não falei nada. Mas repito, fiquei com uma pena da tia. Puxa vida. Ela parecia gostar dele. Sempre que me mandava alguma mensagem, o Moacir me deixava muito desconcertado. Era inegável que ele também tinha despertado alguma coisa, um sentimento em mim. E aí ficavam brigando as duas emoções, porque a pena que eu sentia da tia e aquela atração que eu sentia por ele. Até que uma sexta-feira, para o meu espanto, ele me ligou de manhã. Mas o pior nem foi ter me ligado, que era coisa que ele fazia sempre. Mas me ligou para me dizer que estava em Curitiba e queria me ver. Olha, eu quase tive um troço. Eu não esperava. Que ele ligasse, tudo bem, mas que estivesse aqui perto de mim? Estremeci naquela hora. E a TT, eu tentei pelo menos, né, fugir da situação. Cheguei a dizer que não tinha sentido o que ele tinha feito. Você é louco. Você não podia ter feito isso. Eu quero te ver. Não. Como assim me ver? Só que ele não desistiu. No fim, não tive como fugir. Porque ele falou que não ia voltar sem antes me ver pelo menos 5 minutos. E aí marcamos de nos encontrar num determinado lugar. Tremi na base quando ficamos frente a frente. Ele me abraçou do mesmo jeito que tinha me abraçado lá, na casa da tia, na rodoviária, como se quisesse me sufocar. Cheguei a pensar que ele fosse me dar um beijo na boca, mas estranhamente isso não aconteceu. Mas as coisas que ele me falou me deixaram sem palavras. Só faltou dizer que estava apaixonado por mim, porque de resto falou tudo aquilo que os homens fazem, né, quando querem conquistar uma mulher. Não conseguia me esquecer, estava pensando seriamente em vir embora para Curitiba só por minha causa. Ele, inclusive, queria que eu faltasse ao trabalho na parte da tarde para podermos ficar mais um tempo um com o outro. Lembro que eu falei: você só pode ter ficado louco, Moacir. E a minha tia, você não pensa nela? Então, Larissa, é uma notícia, né, que eu estou te dando. Eu saí da casa da Sandra, não estou mais com ela. Não, você não fez isso. Fiz. Eu, aliás, já tinha dito para você que já devia ter feito há muito tempo. Meu Deus, ela deve estar sofrendo. Ela gosta de você.
Que nada. Levou numa boa. Pedi desculpas, mas falei que não podia faltar. Tinha de voltar ao trabalho. E quando fui me despedir, ele pegou na minha mão e me puxou para junto de si. E aí sim, o beijo que eu esperava que tivesse acontecido ali há alguns minutos, finalmente aconteceu. E olha, compensou a demora, viu? Que beijo. Um beijo que eu devia ter negado, mas não consegui resistir. E esse beijo, na verdade, me deixou tão confusa, tão perdida, que fez meu mundo virar de pernas pro ar. O que eu tô fazendo, meu Deus? A tia deve estar sofrendo por ele. Ele tinha largado da minha tia por minha causa. E tudo isso sem me dizer nada. Sem sequer saber do que eu sentia, né? Depois desse dia, suas mensagens mudaram completamente de tom. Porque se antes ele já dizia que não conseguia parar de pensar em mim, conseguiu outras formas de me conquistar. Na semana seguinte, ele voltou a Curitiba. Desta vez um domingo. Aí me ligou, disse que queria me ver, que não aceitaria um não como resposta. E como eu não trabalhava no domingo, não tive como fugir. Quer dizer, ter a gente sempre tem, né? Só que lá no fundo, eu não queria fugir. Aí ele me apanhou em casa. Ai, meu Deus, não gosto nem de lembrar. E não gosto de lembrar porque eu estava tão dividida entre o prazer, a felicidade e, ao mesmo tempo, a consciência pesada por causa da tia. Passamos a tarde toda juntos. Estava fazendo um dia gostoso de sol. Fomos até o parque. Olha, juro que eu tentei me segurar. Mas ele veio para o meu lado assim que eu entrei no carro. E o beijo aconteceu assim. Na verdade, foram muitos beijos. Mas quando ele me propôs a gente ir a um motel, aí eu me segurei. Querer eu até queria, mas pedi que fôssemos devagar, porque não fazia muito tempo que ele dividia a mesma cama com a tia Sandra. E só de lembrar dela, aquele peso na consciência triplicava. Eu ficava pensando o que a tia iria dizer se ficasse sabendo que ele andava vindo para Curitiba só para me encontrar, para a gente ficar junto. Juro. Só me deixei levar porque eles não estavam mais juntos. Ele já tinha saído da casa dela. Tinha arranjado até outro lugar para morar. E nessa segunda vez, voltou para dizer que estava pensando em se mudar para cá em definitivo. Só para a gente ficar junto. O que você acha da ideia? Eu não tive uma resposta ali para dar na hora, sabe? Falei que não sabia, mas que tinha muito medo da reação da tia e também da minha família, né? Quando ficassem sabendo. Por isso, inclusive, falei que achava melhor a gente deixar as coisas como estavam. O fato é que desde aquele domingo, ele passou a vir me ver direto. Tivemos a nossa primeira vez quando ele esteve aqui de novo. E foi simplesmente mágico o que rolou na cama naquele motel. Sinceramente, não sei que tipo de feitiço ele jogou em mim. Desde que fomos para a cama pela primeira vez, que esse homem, em quem eu já pensava quase o tempo todo, passou a dominar completamente meus pensamentos. Só dá ele na minha cabeça o tempo todo. Minha vontade é estar com ele às 24 horas do dia. Eu senti demais a sua falta quando ele estava lá. Depois de uns 3 meses vivendo daquele modo, ele lá e eu aqui, nos vendo a cada 2, 3 semanas, às vezes ele vinha uma semana seguida da outra. Ele resolveu definitivamente vir embora para cá.
Falou que tinha um dinheiro guardado no banco, que daria para alugar uma kitnet. E quanto ao trabalho, poderia trabalhar aqui, né? Como motorista de aplicativo, que era o que ele fazia lá. Ele não conhecia tão bem a cidade, mas como dirigia pelo GPS, não teria muita dificuldade. E ele de fato fez isso. Veio embora para cá e continuamos o nosso relacionamento, agora transformado num namoro. Porque ele me pediu em namoro. Como manda o figurino. E adivinha? Claro que eu aceitei. O fato é que minha família sabe que eu estou com alguém. Mas não faz nem ideia de quem seja ele. Muito menos que é o ex da minha tia. Que a gente se conheceu quando estive lá para visitá-la. Tenho tanto medo das consequências, da reação da minha tia. Não quero nunca magoá-la. Consequência em relação à minha família também. Com toda certeza que a minha tia vai me acusar de ter roubado o seu parceiro, seu marido, né? Já que moravam juntos. Quem sabe vai pensar até que eu dei em cima dele quando estive lá em Ponta Grossa. Mas Deus é testemunha que não foi assim que as coisas aconteceram. Na verdade, até tentei evitar. Só que no fim, ele insistiu muito e chegou uma hora que eu, apaixonada, não consegui me segurar. Uma hora. E isso é que me assusta, e que me preocupa, e que me deixa em pânico. Todos irão saber. Até porque estamos tão apaixonados que a lógica é acabarmos indo morar juntos, tendo filhos, formando uma família. Eu não posso esconder, eu quero muito isso. Só que ao mesmo tempo tenho medo. Não quero ser julgada, condenada. Até porque tenho minha consciência limpa. Sei que não fiz nada de errado. Não roubei o Moacir de ninguém. Foi ele que veio atrás de mim. Não fui eu que corri atrás dele. Meu Deus, não fiz nada de errado. Só que ao mesmo tempo, é uma coisa tão esquisita, porque ao mesmo tempo em que sei que não fiz nada de errado, continua esse remorso me segurando, me incomodando, às vezes até me tirando o sono. Porque eu sei que nunca mais a minha relação com ela vai ser a mesma quando ela souber. Agora, apesar desse remorso, eu fico pensando às vezes, se não fiz nada de errado, apesar desse sentimento de culpa, será que eu estaria certo me recusando a oportunidade de ser feliz? Como eu sei que você com ele? Sei lá, me parece tão idiota dizer não para a felicidade quando ela bate na tua porta. Repito, não tirei o Moacir de ninguém, não roubei da minha... Juro que não roubei o namorado, o marido da minha tia. Tudo aquilo que eu contei aqui nessa carta é verdade absoluta, foi exatamente assim. E meu Deus, só para não magoá-la um dia que ela souber, será que seria justo comigo eu abrir mão da minha felicidade e deixar daquele que parece ser o amor da minha vida?